do outro e não quis saber de nada. Imagine, aleluia, eu e você, aleluia, no meio de um processo, de uma coisa que nós não conseguimos ver, e que estava deixando na mão do Senhor e falando: Senhor, me ajuda. E estava aquele cego ali, tinha uma multidão, ele não queria saber de nada, ele só queria saber que ele queria ser purificado. Ele só queria saber que ele queria tirar aquela chave do olho dele. Então ele não olhou para ninguém, ele só olhou para quem? Para Jesus. E ele falou: Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo, purificado. Aleluia, aquele cego, ele correu atrás daquela coisa. Posso crer eu e conjecturar? Aleluia, que ele nem pensou que ele iria cair. Aleluia, que ele iria tropeçar. Aleluia, que ele iria encostar em ninguém, mas ele queria ir no alvo. Aleluia, daquele. Era Jesus que ele queria tocar. Aleluia, muitas das vezes nós temos uma cegueira dentro de nós quando não enxergamos. Eu tenho uma cegueira dentro de mim que tenho que pedir a Deus para que venha, aleluia, abrir os meus olhos. Eu quero que Jesus me purifique, aleluia, de algo que eu não consigo fazer, mas Ele pode fazer. Então eu sempre falo para Deus. Ontem, inclusive eu estava conversando com a minha filha, eu falei: Senhor, eu preciso de fazer algo para Ti, Senhor. Eu dentro de mim eu estou enxergando, aleluia, que eu preciso de algo para preencher, aleluia, o meu ego espiritual que está vazio. Eu necessito, Senhor, das Tuas mãos sobre mim. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu não quero ficar dessa maneira. Porque nós sabemos, irmão, que a igreja ela não tem placa. Ela tem título, aleluia. Cada uma igreja tem um propósito, aleluia. Mas eu falei: Senhor, quando o Senhor nos tira do fogo, aleluia, do fogo, nós temos que continuar, porque nós somos brasas vivas no altar. Então eu falei com o Senhor, aleluia, eu estava até ouvindo um louvor quando a minha filha chegar e falou: você está maluco? Eu falei: você, eu não com Jesus. Porque às vezes nós temos que parar para meditar, sabe? Nós temos que parar para ver o que a letra do louvor está falando conosco, sabe? Não é eu saber o que eu estou cantando, é saber o que Deus está falando comigo. Porque você tem que saber o que Deus está falando com você. Às vezes você canta e não sabe. Deus está falando com a Ana, Deus está falando com a Tassiana, Deus está falando, mas não está falando comigo. Então eu parei, eu ouvi. Há um louvor muito novo, muitos louvores que estão sendo dela, mas outros estão sendo de Deus. Porque nós temos que prestar atenção na letra do louvor. Ouvir o que Deus está falando comigo, com você. E Deus falava: Senhor, faça-me olhar para a cruz. Quero o meu orgulho. Até a hora que eu preciso, gente, eu choro. Essa criança que está nesse meu choro, gente, porque eu amo, aleluia, grato por Deus. Eu não olho para a pessoa, porque se você olhar para a escritura, sabe? Se você olhar para a capa, aleluia, como olho para o livro, aleluia, você vai julgar. E quem sou eu e você vai julgar? Se você olhar para a menina que não ouviram, você vai julgar. Mas se você olhar para a letra do louvor, você vai falar: Deus, quebra meu orgulho. Faz-me olhar para a cruz. Porque foi na cruz que Jesus crucificou. Foi na cruz que Jesus foi pregado o prego, aleluia, nas suas mãos. Foi na cruz que Jesus pegou o prego nos seus pés. Foi na cruz que ele recebeu a coroa de espinho. Foi na cruz que ele foi levado 39 chibatadas. Aleluia. Então é na cruz que eu tenho que olhar. Falei: Senhor, me leva, Senhor, olhar para a cruz. Porque, Senhor, se eu olhar para a direita e para a esquerda, eu caio. Porque os homens são falhos. Eles prometem, eles dizem, eles falam, mas eles falham, Senhor, e eu sou falho. Então eu quero olhar para Ti, Senhor. Quebra essa dureza do meu coração. Porque tem coisa dentro de nós que nós somos duros, né? Que nós somos esquisitos. Eu sou esquisito. Eu não sei qual é a minha esquisita. Eu sou esquisito. Então eu falo: Senhor, quebra esse meu orgulho. Porque quando Naamã chegou até aquele rio, o orgulho dele foi ali. Ele estava leproso, estava, mas o orgulho dele foi ali, diante daquele rio. Por quê? Porque ele olhou para lá no sujo. Mas ele não sabia que ela poderia limpar a lepra dele. Então ele foi orgulhoso de descer. Ele tentou 7 vezes. Mas quando ele viu que não tinha jeito para ele queria
Ele quer quebrar e ajuntar, como o nosso irmão falou. Ele não faz. Se ele refazer, fica com defeito. Jesus não quer ninguém com defeito. Por isso ele fez cada um com seu jeitinho. Fez o pastor Genesi com jeitinho. O irmão Paulo com jeitinho. Às vezes ele se olha e fala, Senhor, eu sou estranho, mas é desse que gosta. Alguma coisa ele tem de bom. E na hora da irmã Adriana aí, meu Deus, eu falo demais, eu só dormi nos trabalhos. Mas é assim que Jesus fez a irmã Adriana. A irmã Adriana traz aqui, ela é correta no objetivo. Vai lá, pega quem quer. E quem está ligado recebe. Então, essa maneira é a maneira que Deus tem para usar a gente. E quando Naamã desceu aquelas águas, aí ele viu que o propósito dele estava naquelas águas. Sabe? Porque Jesus levou o milagre dele para aquelas águas. Jesus já não estava naquela figura, era para mostrar a ele que nem tudo que brilha é ouro. Se talvez ele visse aquelas águas cristalinas, ele ia entrar e ia sair e continuar leproso. E qual era a lepra de Naamã? Eu não sei. Você sabe? Só a esposa dele sabia, porque ele botava aquelas facas. Então ninguém, quando ele saiu, era homem de respeito, não. Fechado, ninguém mexia, ninguém falava. Sabe? Porque ninguém podia tocar, ele era homem que descia todas as guerras, todas as pelejas, todas as batalhas. Qualquer coisa que acontecia, mandava chamar na mão. Qualquer coisa que tinha que resolver, mandava chamar na mão. Aleluia! Mas ele teve que descer diante do Senhor. Porque não era nada diante do Senhor. Porque o orgulho dele estava ali, debaixo daquelas facas. Sabe? Então ali ele desceu. Ali ele se humilhou. No meio daquele rio ele se humilhou. Aí ele viu quem era ele de verdade. Ele era um homem, aleluia, que não tinha nada. Que não poderia fazer nada sobre o que ele fazia pelo povo. Mas por ele não fazia nada. Só Jesus que poderia fazer pela vida dele. Então nessa manhã nós temos que olhar para Jesus. Às vezes nós queremos colocar a mão em tantas coisas. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas. Às vezes nós queremos abraçar o mundo, mas nós não podemos fazer nada. Aleluia, sem Jesus nós não somos nada. Nada vezes nada. Nós somos um caco. Se você estiver aqui sozinho dentro do templo do Senhor e abrir a palavra, Senhor, não tem ninguém aqui, mas os anjos estão aqui. E o Senhor dá ordem para que você venha abrir a palavra, ler a palavra, sentir a presença e sair daqui cheio. Porque Ele enche, aleluia, e preenche o nosso vazio. E nos dá sabedoria e entendimento para que nós venhamos entender que Deus é Deus e o resto não é. Então, quando aquele cego desceu, aleluia, quando aquele cego viu Jesus caminhando, ele não queria saber de nada, ele queria só aleluia, ter visão, aleluia, ser purificado. E Jesus, aleluia, não foi tão humilde como um carpinteiro, que é o mesmo. Aleluia, ele não queria se mostrar. Ele mostrou a essência da adoração. Ele mostrou a essência da adoração. Ele viu, aleluia, a diferença daquele homem, que ele estava procurando por socorro. Ele foi atrás de Jesus procurar o socorro. Eu não sei aonde que vamos estar, mas quando ele viu aquilo horroroso, ele correu, porque ele sabia que lá tinha algo para ele, que ele pudesse ser curado. E Jesus falou, vai até o sacerdote. Então aquele cego, ele saiu dali maravilhado. Ele saiu dali restaurado. Ele saiu dali purificado. E eu falei, Senhor, que maravilha é essa que o Senhor falou comigo nesse momento. Que maravilha, Senhor, eu quero sair de dentro da tua casa restaurada. Eu quero sair purificada. Senhor, tira, Senhor, a mão. Tira, Senhor, as vendas. Tira, Senhor, o meu orgulho. Quebra, Senhor, dentro de mim aquilo que está demais. Aleluia, eu recebi um convite, aleluia. Louvado seja Deus da igreja do Senhor. E Jesus falou, ai de ti, ai de ti, se tu fazer, deixa eu trabalho. Vou fazer o evangelho para o meu lado. E eu lavando a louça e não entendi nada. Eu ouvi o louvor, o celular parou. E o Senhor
Jesus falou, filho, eu vou eu trabalhar, vou eu fazer. E você vai ver as minhas promessas na tua vida se cumprir. Às vezes nós olhamos lá para o passado, vemos nossos projetos, nossas coisas, que nós escrevemos, fala assim, está tudo jogado fora, está tudo fracassado, Senhor, não vai cumprir, porque nós fica assim, sabe? A idade está chegando, já vi 54 aí, olha, mas estou na vida, já vi 54 aí, desde 29, Senhor. O único mais para a gente pode ser muito difícil. Para a gente pode demorar, mas para Jesus não. Um estado de fase. De uma noite para o dia. De uma hora para outra. Jesus é 3 segundos. Aleluia. Você não botar a mão naquele céu foi purificado. Imagina quantos anos ele estava. Quantos anos ele estava? A gente não sabemos. Aleluia. Quando ele viu pela primeira vez aquele homem que Jesus curou naquele tanque, mexeu, cuspiu, olha só, para a gente tudo. Mexeu, cuspiu, fez aquele lodo para se quando ele olhou a face, a primeira face que aquele cego viu foi a face de Cristo. Pela primeira vez que ele chegou foi a face de Cristo. Olha que maravilha. Às vezes tem coisa que nós precisamos enxergar e não estamos enxergando. Às vezes tem coisa que nós precisamos de falar e não falamos. Tem coisas que nós precisamos de entregar, aí nós não entregamos. Então eu falei, Senhor, eu preciso disso daí na minha vida. Senhor, eu não quero ficar parada, Senhor, eu não quero ficar estacionada. Senhor, o Senhor me chamou para, como foi o hino nesta manhã, trabalhar. É trabalhar, Senhor. Porque se nós ficarmos parados, aleluia, o que te alimenta mais? O que você faz que te alimenta mais? Se você orar, se você jejuar, você se alimenta mais. Mas se você começar a comer, aleluia, andar, passear, aquilo ali vai te alimentar. Às vezes nós queremos fazer o que nós, aleluia, às vezes nós queremos botar a mão naquilo que nós não podemos. Eu faço o que eu não quero, mas o que Jesus quer eu não faço. O que é? Ele está olhando, ele está buscando, ele está jejuando, ele está pedindo. Tá, minha filha, eu preciso muito de buscar. Eu preciso muito de jejuar. Eu preciso muito de orar. E ela falou para minha mãe, você não precisa de autoajuda, você tem que se ajudar também, é verdade. Mas às vezes você fica me produzindo. Vamos, irmão, pegar uma noite, os irmãos de mesa, de pandemia, para que possa pintar, vamos, irmão, vamos buscar? Vamos jejuar? Não precisa de ninguém saber, não. Porque às vezes nós gritamos em alta voz, tem coisas que você tem que gritar em alta voz, tem coisas que você tem que gritar no seu secreto. Tem coisas que você tem que gritar no seu secreto, que é para você e o Senhor. Porque eu sei o que ele faz. Porque quando, aleluia, eu fiz aquilo que eu falei atrás, 5 anos puxando, falei que quando você me viu, você puxa também, sabia? 5 anos. Eu falei, Senhor, eu não quero mais não, aguento mais não. Aí Jesus falou, quem é você? Você vai fazer. Porque eu sou contigo. E fui. No final, Jesus me restaurou e levou a pessoa. Preparou e levou. Porque no outro dia, quando eu cheguei lá dentro daquela cela fria, ele falou para mim, falou tudo que ele tinha que falar, num momento de visita, depois de 2 etapas, falou tudo. E eu já sabia porque Deus tinha me dado de sono. Só que eu não iria falar que eu sou covarde, eu não falar covarde. Mas ele chorando, falando para mim tudo. Eu falei, Senhor, eu acho que é coisa. Quando foi na próxima visita, chegou o telegrama. A pessoa está em hora. Eu vi que choque assim, não foi eu, filho, que mandei você ir tratar, porque precisava de tratamento. E era você que tinha que tratar. E como, aleluia, me machucou essa pessoa, como doeu. Eu fiquei presa no passado, aí não carreguei essa bagagem, eu fiquei presa. Tudo que vivenciei, fiquei presa, tudo que eu passei, fiquei presa, tudo que eu vi. Então eu não me abri meu coração, eu me fechei. Então Jesus me mostrou a felicidade dentro da palavra. Jesus me mostrou que eu ainda tinha vida. Jesus me fez eu olhar para a cruz. Então Jesus me restaurou. Jesus me refez de novo a minha vida. Para que eu viesse ver que Ele é fiel.
Eu sou infiel. Porque às vezes eu falo coisas que eu vou cumprir, falo coisas que eu vou fazer e não faço. Para o homem, eu posso mentir, mas para ele eu não posso. Porque ele conhece o meu deitar, ele conhece o meu levantar. Aleluia! Ele conhece até o que eu vou fazer amanhã, ele sabe. Mas eu ainda não sei, mas Jesus sabe. Então é isso que nós temos que fazer, entregar a nossa vida, o nosso propósito, os nossos problemas no mundo Senhor, mas entregar de coração. Né? Porque às vezes a gente fala, o Senhor está nas tuas mãos. Nós queremos dar uma mexidinha ali para a Júlia. Aí você, não, deixa eu fazer isso daqui rapidinho. Deixa eu fazer, Senhor. Está demorando muito, está muito difícil. Ai, Senhor, eu quero. Preciso, eu necessito. Eu sei que eu tenho que esperar, mas eu quero, Senhor. A gente fala, filha, não é assim, Senhor, é legal o que você quer. Mas o que você quer não é bom para você. Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. Faça para mim, que eu faço por você. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu quero força, eu quero conseguir. Eu preciso conseguir. Então a palavra do Senhor tem falado no meu coração, eu creio que vai falar no coração de cada um. Amém. Vamos pedir ao Senhor, vamos, aleluia, enfrentar a multidão. Né? Não vamos ter medo não, vamos enfrentar mesmo a multidão, vamos fazer o que Deus tem, aleluia, nos dado, nos delegado para fazer. Não vamos só viver de falar. Aí eu falo sempre, eu preciso de viver a tua palavra, eu preciso de fazer a tua obra, Senhor. Eu preciso me ocupar, eu estou desocupada. Eu estou muito desocupada, Senhor. Porque às vezes nós olhamos só a minha parte social. E dentro de mim. E o que eu preciso, aleluia, é receber de Deus. E o que eu preciso dar para Deus. E o que Deus me deu, meus talentos que Deus me deu. Eu não quero deixar se perder. Eu falei, Senhor, eu não quero deixar meus talentos se perder. Porque quando eu deixo meu talento se perder, eu deixo a carne entrar. Eu deixo a lascívia entrar. Sabe? Eu deixo o orgulho entrar. Eu deixo a prepotência entrar. Eu deixo a minha vontade, o meu eu entrar. E quando nós fizemos isso, aleluia, a nossa carne ela fica podre. Sabe? Ela cheira mal as narinas de Deus. Você pode estar aqui sentado no seu corpo, tá? Mas a tua mente, o teu espírito está longe do Senhor. Sabe? E eu não quero, eu falei, Senhor, eu não quero isso também, mas eu não quero. Eu preciso de sentir a tua presença. Eu preciso, aleluia, de receber aquilo que o Senhor me deu de volta, me dá, Senhor. Eu não quero que eu fique guardado, não. Guardado é um brinco que você usa e troca. É uma roupa que você vai lá e compra. Não gosta, guarda, compra outra. Compra um sapato, usa e guarda. Empresta, às vezes a pessoa não te devolve. Eu quero os talentos que Jesus me deu para me exercitar, para mim trabalhar, para mim fazer. Então eu falei, Senhor, quebra, Senhor. Quebra, Senhor, eu preciso. Às vezes, aleluia, eu penso que eu sou boazinho, mas o meu pensar não é o pensar de Deus. O meu agir não é o agir de Deus. Eu já senti dentro de mim que eu tenho, aleluia, um dom maravilhoso. E eu quero que Jesus permaneça com ele, que é a facilidade de perdoar. Eu tenho essa facilidade de perdoar. Mas para tudo tem o seu propósito. Tem pessoas que nos machucam, tem pessoas que nos traem, sabe? Tem pessoas que querem roubar aquilo que você tem. A tua vida espiritual, a tua vida material, a tua vida sentimental. Sabe? Então eu falei, Senhor, eu quero perdoar, mas não quero mais ficar perto. Eu quero perdoar, mas não quero mais ter contato. Não é que você está orgulhosa, aleluia, não querendo tocar naquela pessoa. Não é que você, aleluia, está orgulhosa para cima. É que você não quer mais sofrer de novo. Porque você sabe que aquele leão está só dormindo. Tem coisas, tem pessoas que estão só dormindo. Se você for ali tocar a porta, vai despertar. E depois que despertar, acabou e você sofreu de novo. Aí batendo dentro do teu coraçãozinho de novo. E nós somos carne. E a carne, ela é sujeita a pecado, sujeita a errar. E ela sofre também. E tem coisas que matam, sabe? Mata espiritual, mata material. Tem palavras que te machucam, pior que você tomar um tapa na cara. Porque se você tomar, vai bater naquele momento,
vai rolando aquilo ali, vai te dando uma depressão, e aquilo ali vai te dando um escasso tão grande que você adoece. Aí da doença, aleluia, se você não cuidar, você morre mesmo. Eu tenho uma filha que hoje é casada com o pastor, graças a Deus, ela quase que foi à obra, porque ela sofreu por amor. Eu carregava minha filha carregada no meu, eu saía com minha filha carregada nos meus braços. Eu não dormia. Eu fiquei 3 noites acordada com ela nos meus braços. E ela chorando, falando que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. Foi difícil as outras não aceitar o que estava acontecendo com ela. Foi quando ela começou a emagrecer, quando começou a ficar triste. Tem um moço que vem aqui que vai comentar, que é o Roberto, me ajudou muito nessa época. Aleluia. Aí eu amo ele. Eu amo ele de coração mesmo. Existe um amor fraternal e o outro amor é água. Eu amo aquele homem. E as minhas filhas também, ela está tendo como paizinho. Ele me ajudou muito nessa época. Ele ia para minha casa de noite, de dia, de manhã. Eu fiquei uma época na casa do meu irmão. Ele chegava lá, menina, vamos jantar. Meu irmão tem uma escada. Eu cheguei para o quarto, para a sala dele. Ela sentava naquela escada e ficava louvando ele com o violão. O Roberto. E ele tocando o violão. E aquelas letras, aquele menino entrando para dentro da minha vida. E ela sem força já para falar, para cantar, que eu via com meus olhos materiais, mas eu falava, Senhor, levanta meus filhos. Senhor, eu quero falar assim, olhar de mãe. Mas quando eu aprendi a olhar com o olhar de serva de Deus e repreender, que era um demônio que estava entrando dentro dela para matar. E o Roberto ali, vamos cantar. Ele chegava, fazia um café, aí a gente comprava um bolo, a gente fazia um bolo de dinheiro. Vamos cantar. Ele começava a cantar, ele ficava lá. Agora eu vou embora, tá, gente? No outro dia, na outra semana, ele voltava de novo. Ele me ajudou a mim. Ele veio para minha casa, ele me ajudou. Ai, eu amo muito ele, eu agradeço muito a Deus por ter colocado ele na nossa vida. Porque às vezes as pessoas olham, ele chega e me beija, me abraça. Eu sempre faço isso. Pode ter qualquer lugar, pode ter qualquer lugar, qualquer igreja. Ele sempre vai ser meu amigo. Aleluia, louvado seja Deus. E amigo das minhas filhas, que elas amam ele. Eu nem me chamo, ela vai, pai, o que você vai fazer? Aí ele oferece. Aleluia, então você mesmo que ele está embarcado, mas ele vai fazer. Então, ele ajudou muito ela. E ela passou por esse processo de sofrimento. E se eu não coloco Deus à frente, aleluia, estava buscando, mas eu estou querendo olhar de mãe. E aí o Senhor usou, aleluia, o tipo pastor, e usou também sonho, e repreendeu aquele demônio da morte, porque queria matar. Então é isso, é coisas que o diabo traz para dentro da nossa vida, para dentro da nossa família. Se você não tiver o olhar espiritual para entender, a repreender, você recebe aquilo ali como certo que dentro de você. Então dali para cá o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi abençoando, o Senhor foi. E hoje eu congrego com essa pessoa e amo essa pessoa. Olha como vai, né? É difícil, né? Você perdoar, ele está longe, na época, você perdoar, está perto. E aprender a amar, e aprender a abraçar. Né? Aleluia, graças a Deus, o Senhor curou, o Senhor me curou, o Senhor trabalhou na vida das outras também. Porque nós temos que ser assim, entregar na cruz. Entrega na cruz o seu problema. Entrega na cruz o seu processo. Para que você venha viver o propósito do Senhor. Qual é o propósito do Senhor? Eu não sei, mas Ele sabe. E na hora certa Ele vai agir. Então que Deus possa agir na minha vida e na vida de cada um de nós aqui nesse momento. Na vida do meu pastor, na vida do meu pai. Então Jesus Ele é fiel para cumprir. Eu estou com o Senhor, eu possa falar dentro do meu e do seu coração. Que nós venhamos fazer como esse servo, que ele desceu correndo. Ele não olhou para a multidão, ele olhou para Jesus, que é o nosso consumidor. Ele olhou para Jesus. Ele sabia que Jesus tinha cura para ele. Né? Ele sabia que Jesus ia fazer aquilo que ele queria. Talvez ele já tinha corrido para outros acessos de cura, mas não adiantou nada. Né? Aí ele ficou parado ali naquele lugar, porque ele não podia, não tinha acesso. Ele não tinha mais para onde ir, ele não tinha mais o que fazer. Então Jesus, ele foi lá e tocou naquele, não olhou nem a circunstância daquele homem. Jesus desceu da multidão, desceu com a multidão, foi lá e tocou naquele homem. Poderia ter várias pessoas ali para Jesus curar, libertar, mas Jesus ele foi específico, desceu aquela multidão para ir em direção àquele homem. Aquele homem foi purificado. Aquele homem foi limpo. Aleluia, ele saiu junto com a multidão, foi
Você está em outro lugar. Mas nós estamos aqui com Jesus. Nós estamos aqui falando da palavra de Jesus. Nós estamos aqui olhando para Jesus. Nós estamos aqui recebendo de Jesus. Amém. Né? Então nós temos que dar continuidade a isso aí. Eu falei, Senhor, eu não quero mais voltar, não quero mais ser uma mulher de volta. Como Thaís falou aqui, eu não quero olhar mais para trás. Eu quero seguir em frente. Mas eu preciso, Senhor, de desenterrar, não quero deixar meus talentos guardados. Eu preciso, Senhor, de uma maneira ou de outra, eu vou desenterrar. Não tem como você está gritando, dentro da sua alma está gritando, a sua alma grita, a sua alma necessita. A sua alma necessita, aleluia, louvado seja Deus, de fazer algo para o Senhor. E aquilo que o Senhor te deu para você fazer, porque você conhece o teu chamado. Às vezes você fala, não sei para que Deus me chamou. O que Deus quer que eu faça? Eu não conheço esse meu Deus. Eu falei, não, você quer dar, eu falei, não faça isso comigo. Mas você sabe para que Deus te chamou? Sabe, cada um sabe. Porque quando Ele te levanta do chão, quando Ele te salva, te purifica, te limpa de todos os pecados, de todas as lepras, ali Ele já te dá o seu talento, Ele já te dá o seu dom. Sabe? Aí basta você começar a trabalhar. Como que eu trabalho em cima do meu talento? É orando, é jejuando, é buscando, é perseverando, é entendendo aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Então que Deus nessa manhã possa trabalhar e falar melhor em cada coração, se falei algo, mas como me perdoa, que Jesus me mandou.